Então, a gente tem esse primeiro ponto, que é os erros comuns. Quais são os erros que você anda cometendo aí no seu dia a dia? Quais erros que você tende a cometer enquanto recém-formado de arquitetura, de engenharia, de design de interiores, que pode, né, muito provavelmente estar sendo a causa da falta de clientes hoje. Então, quando você se forma, é muito complicado ali na faculdade. A faculdade, pelo menos a que eu fiz, acredito que a maioria não ensina as pessoas a desenvolverem propostas para os clientes. Ensina a fazer realmente o projeto, você sabe fazer o projeto, mas não sabe vender aquilo, não sabe como passar aquilo para frente, não sabe como cobrar do cliente, não sabe como entregar valor através de uma proposta, e é justamente esse tema, o tema dessa nossa Urbaniza Class de hoje. Então, a gente tem que sempre começar visando, né, visualizando que quais são os erros que a gente está cometendo, que são os erros mais comuns. E, basicamente, quando a gente abre essa gama de erros, a gente tem alguns pontos de... são realmente erros comuns que a gente comete a afobar, né, no processo ali de entrega de uma proposta para um cliente, no processo de entrega de um orçamento. Você se sente afobado para passar um preço e automaticamente acaba pulando algumas etapas. Então, o primeiro ponto aqui a gente tem enviar o PDF por WhatsApp. Então, essa pessoa que envia o PDF por WhatsApp, ela até se dá o luxo de fazer um PDF. Talvez isso aí você esteja realmente criando o seu PDF, sua proposta comercial, e entrega ela por WhatsApp. E eu vou quebrando todas essas objeçõezinhas aqui de cada erro desse comum. Então, o primeiro deles, que seria essa questão do PDF por WhatsApp, a gente já pode pensar que é o seguinte: beleza, você se deu o luxo de fazer um PDF, você tem realmente uma proposta já pronta e entrega ela para o seu cliente pelo WhatsApp. Qual que é o problema disso aqui? Primeiro, você entregar um PDF, muito provavelmente você vai entregar um PDF para o seu cliente, vão gerar algumas dúvidas. Isso é muito natural. O cliente ele vai ter algumas dúvidas e, na maioria das vezes, esse cliente vai ficar muito sem graça, ele está te perguntando essas dúvidas, ele vai ficar, como se diz, ele vai ficar, talvez, não constrangido na pior forma possível, mas ele não vai querer te incomodar e ficar perguntando coisa boba. E você, enquanto profissional, não vai conseguir quebrar as objeções daquele cliente em qualquer dúvida que ele porventura venha cometer, ou porventura tenha, né? Então, assim, a Tanana está falando aí que já cometa o primeiro erro. É muito comum, a gente sabe que é. Então, assim, por afobação, você conhece ali, o cliente te procura pelo Instagram, fala que tem um projetinho disso, daquilo, te manda 1, 2, 3 fotos ali, e você já manda um PDF ali para ele por WhatsApp. Não é ideal. Por quê? Então, como eu falei primeiro, o cliente vai ter dúvidas e você não vai ter a oportunidade de chegar para ele e quebrar, né, essas objeções, tirar essas dúvidas da melhor forma possível, agregando valor ao seu trabalho enquanto profissional de arquitetura, engenharia ou design de interiores. A gente sempre tem que pensar que a proposta comercial, a proposta de valor, ela é uma baita oportunidade de você ter um contato direto com o cliente para você apresentar o seu trabalho, para você se apresentar enquanto profissional e para você conseguir converter esse cliente, esse interessado em novo cliente, quebrando todas essas objeções que essa pessoa possa ter com o seu serviço. A gente precisa de entender realmente que o profissional, ele precisa de cuidar desse cliente. O cliente, na grande maioria das vezes, ele nunca prestou um serviço, nunca contratou um serviço de um arquiteto, nunca contratou um serviço de um engenheiro, de um design de interiores. Então, assim, você é basicamente a primeira pessoa, na grande maioria das vezes, tá? Que é aquela pessoa que aquele cliente está contratando. Você precisa de educar esse cliente. E aí, na hora que você simplesmente entrega um PDF para esse cliente, para esse interessado, e acha que aquele PDF, por mais bem feito que ele seja, vai entregar todo o valor que você precisa, acaba sempre ficando um ponto ou outro que você precisa de estar passando. Então, o cliente, ele ainda não se sente 100% seguro nesse processo. Aí a gente anda aqui por mais um erro comum, que seria enviar mensagem para o WhatsApp, que é o pior de todos. Você chega ali assim, e a pessoa conversa com ela rapidinho e já passa uma mensagem, um áudio talvez, falando desse preço, de quanto que você cobra para fazer o seu projeto. Como eu falei, todos esses erros, eles batem na mesma tecla de que você não consegue agregar o valor suficiente ao seu trabalho.
Então, assim, você, enquanto profissional, precisa de sempre, né? Sempre é complicado. Sempre visualizar um contato, por menor que seja com o seu cliente, para agregar valor ao seu trabalho. Então, esse contato ele vai acontecer dessa forma, sendo presencial, sendo através de uma videochamada. Então, assim, você precisa de buscar essas alternativas que hoje são muito simples, são muito fáceis de ser colocadas em práticas, para você estar agregando valor ao seu trabalho enquanto profissional de arquitetura, engenharia ou design de interiores. Outro ponto que tem aqui, enviar PDF por e-mail. É pior ainda, porque o e-mail ele ainda não gera a interatividade que o WhatsApp te entrega. Então, tipo assim, pelo WhatsApp ser mensagem instantânea, pode ser que o cliente, ele pelo menos te procure ali para falar tô com uma dúvida aqui, será que tem como você me ajudar nisso aqui? Na hora. E-mail, eu acho muito pouco provável dessa pessoa te responder. Então, assim, mais frio fica. E quanto mais frio, menos conexão. Quanto menos conexão, menor é a conversão que você vai ter com esse seu cliente. Então, assim, fuja desses modelos. Vamos lá. Outro ponto aqui, enviar mensagem por e-mail. Aí sem o PDF, mesmo caso, pior ainda, nem o PDF tem para agregar valor, mesmo caso. Então, outro erro importante. Ligação. Ligação você pelo menos consegue esquentar um pouquinho o relacionamento com o cliente, mas ainda não é o ideal. O ideal, gente, vocês têm que entender que é realmente encontrar. Não tem jeito. Quando você encontra com o seu cliente, você consegue agregar todo o valor do mundo para ele através desse seu encontro, da comunicação, da clareza, do seu comportamento, da forma que você realmente se posiciona e se comunica na frente do seu cliente. Então, esse é o ponto ideal. E, é claro, você passar o preço no primeiro encontro com base em metragem quadrada. Então, é aquilo que a gente sempre fala, não custa nada repetir. Metro quadrado, cobrar por metro quadrado, não entrega padrão, não entrega clareza, não entrega processo, transparência. Não tem como você cobrar por metro quadrado e querer que o cliente ele veja em você um profissional sério que tem padrão dos seus processos. Não faz sentido. Então, fuja dessa metodologia de cobrança. Cobre sempre por horas trabalhadas, beleza? Não dê bobeira com isso, porque é muito comum o profissional que está formando, por questões de praticidade, de facilidade, buscar essas cobranças por metragem quadrada e esquecer realmente da entrega de valor, da entrega de padrão para o cliente. Então, quando o cliente está simplesmente chegando e fechando com você, eu dei esse exemplo, inclusive, na aula passada, na aula da terça-feira passada. O cliente ele chega, ele está fechando com você um projeto, e aí você vai desenvolver o projeto de uma sala e desenvolver o projeto de um apartamento, ambos com 30 e poucos metros quadrados, 40 metros quadrados, vamos pôr 30 metros quadrados, a gente sabe que existe hoje apartamento de 30 metros quadrados. Então, o que você acha que vai dar mais trabalho? Projetar um apartamento de 30 metros quadrados ou projetar uma sala de 30 metros quadrados? É claro que é um apartamento. E aí, na hora que você coloca, leva isso em consideração, você vê que isso aqui, ó, a partir do momento que você se encontra com um cliente, e aí chega para ele, e ele senta na sua frente, você trocando ideia com esse cliente, ele fala, beleza, mas quanto que ficaria isso? Você já fala, sua casa tem 100 metros quadrados, então eu já vou chegar para você e vou falar assim, eu cobro tantos reais o metro quadrado, e o meu projeto vai ficar 3 mil reais, por exemplo. É muito prático? É legal, tem muita gente que gosta, né? É fácil, é simples demais. Só que, a partir do momento que você gera uma expectativa, consegue agregar valor no seu trabalho para estar cobrando realmente esse projeto por horas trabalhadas, o cliente ele compreende isso. E ele não só compreende, como ele também agrega um valor absurdo dentro do seu trabalho. Então, assim, você explicar para ele que você cobra por horas trabalhadas, que dentro daquelas horas trabalhadas você tem todo um processo para estar cobrando, uma metodologia de cobrança, de precificação, você considera ali todos os seus custos, e é por isso que você precifica os seus projetos dessa forma, que não tem como, não existe, aí vai acabar isso, vai cancelar isso na sua vida, do tipo, Pedro, faz favor, vem aqui, quanto fica um projetinho desse? Eu tenho um lote de 10 por 20, quanto fica um projeto para esse lote? Acaba com esse tipo de cliente que está vindo por preço. Por quê? O cliente que você vai atrair é o cliente sério, o cliente que gosta do seu trabalho, o cliente que se conecta.
Hoje a gente teve a possibilidade de estar fazendo a mentoria com dois membros, né, do método Viver de Projetos, e foi muito gratificante. Foi lá com o Thiago e com a Ingrid, o Thiago lá de São Paulo, a Ingrid de Brasília, e foi uma coisa assim, muito bacana, porque a gente consegue conhecer essas realidades diferentes, consegue passar um pouco da nossa visão para o pessoal aplicar no dia a dia deles, cada um com seu estilo, num tempo diferente, e essas pessoas entendendo cada vez mais a forma certa de se conectar com a audiência, de se cobrar um projeto, de se posicionar, de criar realmente uma esteira de produto para agregar valor no seu trabalho final. Então tudo conta, gente. A gente precisa de ter realmente essa clareza de que tudo, desde o primeiro momento até a hora de você entregar o seu projeto, até o seu pós-venda, tudo faz parte de uma experiência para esse seu cliente. Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e eu estou passando rapidinho para te avisar que esse trecho que você acabou de assistir foi um trecho da nossa aula da última terça-feira. Então toda terça-feira às 8 horas da noite a gente tem uma aula completa com conteúdo de muito valor voltado exclusivamente para profissionais e estudantes de arquitetura, engenharia e design de interiores. Então essa aula é gratuita, você está mais do que convidado ou convidada para estar participando da nossa próxima aula. E é claro, o link para você estar se cadastrando para essa aula está aqui abaixo na descrição. Então não perde tempo, vai lá, as aulas são ao vivo, a interação é muito bacana. Eu recomendo realmente que você esteja ao vivo comigo e eu tenho certeza que você vai tirar muito valor desse conteúdo que eu estou te entregando de graça, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo ou também na próxima aula. Valeu? Grande abraço e até mais. Valeu!